A palavra de Deus vai dizer lá em Apocalipse, do capítulo 20, do versículo 11. Fala do julgamento final. Então vi um grande trono branco e aquele que está assentado nele. A terra e o céu fugirão da sua presença e não foram vistos mais. Vi também os mortos, tanto os importantes como os humildes, que estavam de pé diante do trono. Foram abertos livros, e também foi aberto outro livro, o livro da vida. Os mortos foram julgados, de acordo com o que cada um havia feito, conforme estava escrito nos livros. Aí o mar entregou os mortos que estavam nele. A morte e o mundo dos mortos também entregaram os que eles tinham em seu poder. E todos foram julgados, de acordo com o que cada um tinha feito. Então a morte e o mundo dos mortos foram jogados no lago de fogo. Esse lago de fogo é a segunda morte. Quem não tinha o seu nome escrito no livro da vida foi jogado no lago de fogo. Aleluia, glória a Deus. Aqui nesta palavra nós podemos ver que Deus ele fala do dia do juízo, do julgamento, aonde todos aqueles que morreram em Cristo e sem Cristo vão ser julgados. Um dia eu e você também vamos partir daqui. Um dia nós vamos morrer. Mas a minha pergunta é: para onde vai a sua alma? O que você tem feito para o Senhor? Porque aqui a palavra de Deus vai dizer que nós vamos ser julgados conforme o que a gente tem feito para Deus. E aqui quando fala do mundo dos mortos, as pessoas que já morreram sem estar na presença de Deus, sem estar obedecendo a palavra de Deus, sem Cristo, elas estão no mundo dos mortos, que é um lugar chamado Hades. É onde a pessoa está ali só esperando, né, o dia do seu julgamento. Está ali já, né, num sofrimento, né, onde o fogo consome, onde o bicho não morre. E está ali só esperando o julgamento. É como se uma pessoa estivesse numa prisão, numa cadeia, e está ali só esperando o dia da sua condenação ou do seu alvará. Então essas pessoas que já morreram sem Cristo estão esperando o julgamento. E as pessoas que morreram em Cristo também vão ser julgadas conforme as suas obras. E aqui está dizendo que o dia do julgamento final, né? A palavra de Deus fala que aqueles que não foram fiéis a Deus, o falso profeta e o diabo, né, que havia enganado, foram jogados no lago de fogo. Então, nesse dia, vão ser lançados no lago de fogo, que é a segunda morte, o lago de fogo. Imagina só, um lago só de fogo ali, aonde nunca mais o fogo apagará. E eles serão ali atormentados, aqui a Bíblia vai dizer um pouquinho acima, no versículo 10, que eles serão lançados no lago de fogo e enxofre, aonde o monstro e o falso profeta já haviam sido lançados. E lá eles serão atormentados para todo o sempre, dia e noite. Imagina ser atormentado dia e noite pelo fogo. Você queimar a mão, ó, eu queimei minha mão, ou você queimar o dedo na panela já dói, né? Imagina lá no lago de fogo. Deve ser tormento, um tormento terrível. Então, o que você tem feito para a sua salvação da sua alma?
Você tem buscado a Deus, você tem servido a Deus fielmente, você tem obedecido às palavras de Deus que está neste livro, obedecido à voz de Deus, porque as palavras de Deus são um ensinamento para nós. E com elas, se nós aplicarmos em nossas vidas, nós obtemos a salvação para a nossa vida e a vida eterna. Deus quer nos dar uma vida eterna, uma vida de paz, só de alegria. E aqui lá no capítulo 21 vai dizer que também que Deus faz um novo céu e a nova terra, já tem tudo preparado para nós. Então, e aqui está dizendo que aqui viu um novo céu e uma nova terra. O primeiro céu e a primeira terra desaparecerão, e o mar sumiu. E vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu. Ele vinha de Deus, enfeitada e preparada, vestida como uma noiva que vai se encontrar com seu noivo. Ouvi uma voz forte que vinha do trono, a qual disse: agora a morada de Deus está entre os seres humanos. Deus vai morar com eles, e eles serão o povo dele. O próprio Deus estará com eles, e será o Deus deles. Ele enxugará dos olhos deles todas as lágrimas. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. As coisas velhas já passaram. Deus poderoso, aquele que estava sentado no trono disse: agora faço nova todas as coisas. E também me disse: escreva isto, pois estas palavras são verdadeiras e merecem confiança. E continuou: tudo está feito. Eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. A quem tem sede, darei água para beber, de graça, da fonte da água da vida. Aleluia. Aqueles que conseguirem a vitória receberão de mim este presente. Eu serei o Deus deles, e eles serão meus filhos. Mas os covardes, os traidores, os que cometem pecados nojentos e assassinos, os imorais, os que praticam a feitiçaria, os que adoram ídolos e todos os mentirosos, o lugar dessas pessoas é no lago, onde queima o fogo e o enxofre, que é a segunda morte. Deus poderoso, olha esta palavra que Deus fala para nós. É a própria boca de Deus falando com nós. Então nós temos que dar ouvido às palavras de Deus, fazer aquilo que Deus pede para nós fazer. Porque o inferno é real, existe, e está preparado para Satanás e os seus anjos. Para aqueles que não servem a Deus fielmente, serão lançados no lago de fogo. Mas se você for fiel a Deus, servir a Deus, aguentar todos os sofrimentos na presença de Deus, fazendo a vontade de Deus, você vai ter a sua vida eterna, a coroa da vida eterna. Deus promete salvação a todos. Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. E Deus vai vir buscar os seus escolhidos, aqueles que são fiéis, aqueles que servem verdadeiramente ao Senhor, que não largou a sua cruz, que não largou o seu sofrimento, que não abandonou a sua fé. Deus está dizendo que o lago de fogo é para aqueles que não foram fiéis, para esses aqui. Então, e a vida eterna é para aqueles que servem a Deus, que amam a Deus, que buscam a Deus. Deus promete salvação para você. Basta você querer. A salvação é individual. Eu não posso te salvar. Mas você pode buscar a sua salvação através da palavra de Deus. Obedeça os ensinamentos de Deus. Obedeça a palavra de Deus. Passe a ler mais a Bíblia. Medite na Bíblia. Porque a palavra de Deus fala que muitos morrem por falta de conhecer a palavra de Deus. Mas se você conhecer essa palavra e praticá-la ela em sua vida, Deus vai ver o seu coração. Deus vai começar uma mudança na sua vida e você vai obter a sua salvação. Se esforce na presença de Deus, se esforce para alcançar a sua salvação, porque o diabo quer te levar para o inferno, quer te enganar, para você permanecer no pecado. Mas Jesus quer te dar a salvação da sua alma. Quer te levar no céu para morar com o Pai. Amém?
Que Deus te abençoe. Fique com esta palavra. Se essa palavra chegou até você, é porque Deus quis falar com você através da palavra dele. E as palavras de Deus são verdadeiras. Então, ouça a voz do Senhor. Não dê ouvido à voz do inimigo. Vale muito mais você buscar a sua salvação do que você viver no mundo e perder a sua alma. Amém? Que Deus te abençoe.